Deus espera fruto daqueles que foram alcançados por sua graça, daqueles que nasceram de novo, daqueles que são novas criaturas. E certa vez minha mãe ganhou uma muda de cacau e plantou lá no quintal, lá de casa, quando nós éramos pequenos. Engraçado, tudo que planta ali nasce, né? Minha mãe fala, que terreno ruim e tudo, mas tudo nasce. Uma semente cai lá assim, às vezes à toa, e nasce pé de mamão, pé de mexerica já nasceu lá, muita coisa, né? Tem lá agora uns pés de mamão grandes assim, né? E ela ganhou essa semente não, uma muda mesmo, de cacau, e o pé cresceu, e crescia, e ficou assim, grande, entendendo o tamanho do cacau, né, do pé de cacau, mas não dava fruto. Um dia ele foi cortado e jogado fora. Agora tem lá outro pezinho de cacau, e já apareceu uns cacauzinhos pequenininhos, interessantes, né? Assim, Jesus disse que Ele espera fruto de nós. Se esta árvore que é você não der fruto, não é árvore que pertence a Ele. Então temos que reavaliar a nossa entrega a Jesus, porque a motivação é o amor de Deus. A motivação é o amor de Deus derramado nos nossos corações. A motivação é querermos fazer a vontade de Deus. A motivação é nós percebermos que tem gente indo para o inferno. Por isso, é natural da árvore frutífera frutificar. E aquele que nasce de novo, nasce para ser frutífero. Por isso, nosso assunto, Deus espera fruto. Poderíamos colocar até diferente, porque é verdade, Deus exige fruto. Lucas 13, versos 6 a 9. Evangelho escrito por Lucas, companheiro de Paulo, em várias de suas viagens, de seu ministério. Lucas, que era médico, o médico amado. E sabemos também pelo livro de Atos, Lucas gostava de história, ele era um historiador e detalhista naquilo que escrevia. E ele escreveu aqui o Evangelho. Ele escreve sobre o ministério de Jesus e também o livro de Atos, a continuação através da Igreja de Cristo. A continuação, vamos falar assim, da mensagem de Jesus para a nossa salvação. A continuação contando a história da Igreja. E neste capítulo 13 de Lucas, Jesus conta esta parábola porque houve alguns acidentes, incidentes. Alguns nem foram acidentes ou incidentes, mas foram provocados lá no começo. Nós lemos assim em Lucas. É apenas contexto do que nós vamos ler aqui, mas para nos situarmos. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Então aqui não tem acidente nenhum. Tem maldade, tem perseguição. E aí Jesus vai responder que aqueles que morreram não eram piores do que ninguém. Nem melhores, nem piores. Ele diz lá, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? E aí Jesus menciona
um acidente. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então é nesse contexto que Jesus vai contar esta parábola, porque estes morreram e, saindo deste mundo, vão enfrentar o juízo, vão encarar a justiça de Deus em termos práticos, no sentido de eternidade. E é por isso que nós, a partir do verso 6, lemos Jesus contando esta parábola. Então contou esta parábola. Porque no verso 5 ele diz: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Se não há arrependimento, o resultado é castigo eterno, porque o homem se afastou de Deus. Se não busca a reconciliação em Cristo Jesus, o que resta é separação eterna de Deus. E onde Deus não está, o que há é sofrimento, é agonia. Isso, em termos eternos, é o inferno, é o lago de fogo, é o abismo, é o castigo eterno, é o nome que quisermos usar aqui, dos próprios termos bíblicos. Agora vamos à leitura. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Aquele que cuidava da vinha pediu a oportunidade de trabalhar mais um pouco naquela figueira. Por que trabalhar mais um pouco? Porque durante todo aquele tempo já vinha sendo trabalhada aquela figueira para produzir fruto. Ela ganha aqui um tempo extra, uma paciência extra, uma longanimidade extra, para ver se daria fruto. E o verso 9, ele é bem determinante aqui. Se der fruto no ano que vem, o relógio está correndo. Muito bem. Se não, corte-a. A figueira foi plantada para que o proprietário da terra colhesse o quê? Figo. Houve uma época na minha infância em que nós tínhamos um pé de limão lá, e como eu gosto até hoje de limão, né? Olha o pezinho de limão que produzia. O Watson chegava lá em casa, cortava e chupava aquilo do jeito que estava, né? Ele era o maior freguês nosso. Mas qual era o objetivo do pé de limão, do limoeiro? Produzir limão. Os pés de abacate, de manga, são altos, né? Qual o objetivo deles? Se não produzirem o fruto para o qual eles existem. Você nasceu de novo com o objetivo de Deus de, enquanto está no mundo, dar frutos. Iluminar, para que aqueles que estão lá fora, diz Jesus lá em Mateus 5:16, Mateus 5, deixa eu lembrar olhando, 16, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para isso nós devemos brilhar. Este brilho é o brilho de Jesus refletido em nós, para que as pessoas vejam a nossa vida. Qual que é o resultado de nossa vida? Nossas ações. Não é blá blá blá, não é palavra, não é teoria, é vida, é prática. Você nasceu de novo para crescer, amadurecer e dar fruto. Esse é o objetivo de Deus para a sua igreja neste mundo. E a igreja de Cristo é composta por membros. Cada um daqueles que entregou sua vida a Jesus. Esta parábola, ela tem comumente duas aplicações, duas interpretações. A primeira se refere ao povo de Israel. Deus veio trabalhando no povo de Israel por séculos. E não colheu o fruto do povo de Israel, muito pelo contrário, precisaram ir para exílio, foram destruídos, o templo foi destruído, reconstruído. Então nós podemos entender esta parábola inicialmente desta forma, Jesus se referindo àqueles que o ouviam. E mais um tempo é pedido a Deus, que é o ministério de Jesus, a oportunidade deles receberem o Messias e não serem atingidos pelo machado na raiz. Esta é a interpretação relacionada a Israel. Mas esta é uma parábola que também pode e deve ser interpretada individualmente da forma como nós estamos falando. Porque todo aquele que nasceu de novo recebeu a Jesus no seu coração. E o resultado de termos crido em Jesus é que recebemos o Espírito Santo. Para quê? Para ficar dormindo dentro de nós? Não. Para nos preparar para sermos santificados, para sermos transformados, moldados conforme o caráter de Jesus. À medida em que isto acontece, a igreja cresce na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida em que isto acontece, a igreja evangeliza, a igreja ganha mais pessoas, a igreja frutifica. Então, em linhas gerais, essas são as duas interpretações desta parábola. Segundo o Talmud, a figueira costumava produzir figos 2 vezes ao ano, sendo a primeira colheita feita em abril. Olha como essa figueira estava em falta. Há 3 anos, o senhor da terra lá, o proprietário da vinha que tinha plantado aquela figueira, há 3 anos ele ia lá, ela já deveria estar produzindo 6 vezes, pelo menos, né? 2 a cada ano, e não encontrou fruto nenhum. Há um texto onde Jesus não conta uma parábola, é lá Mateus 21, versos 18 a 20. Jesus tem fome, olha a utilidade de uma árvore frutífera. Pense espiritualmente agora. Olha a utilidade de você frutífero. Jesus fala para virem a ele todos aqueles que tiverem fome, que tiverem sede, e ele vai fazer o quê? Vai aliviar, né? Ele é a água, ele é o pão vivo. Nós somos aqueles que apresentam Jesus às pessoas. As pessoas estão famintas, sedentas de Deus. Fome e sede, 2 coisas essenciais à vida. Nós somos o povo que vai levar a essas pessoas o alimento, a água que elas precisam. Jesus teve fome, viu uma figueira lá cheia de folhas, e quando a figueira tem folhas é porque os frutos já vieram, porque no caso da figueira o fruto vem antes.
Então, se tinha folhas, deveria ter frutos ali. Jesus vai lá e puxa daqui, puxa de lá. Procura aqui, procura ali. Olha, Jesus em forma humana como nós. Sentiu fome. Nem um figo. Nem um figo. Para não pensarem que Jesus é mau, tudo que Jesus fazia era para ensino. Tinha uma aplicação. O que Jesus fez? Alguém lembra? Ele falou para a figueira e ela ouviu. Nunca mais dê fruto. Irmãos, só Deus pode amaldiçoar. Nosso papel é ser bênção. E a maldição de Deus é para aqueles que o rejeitam. Ela tem inclusive o sentido eterno. Antes disso, é aviso, é teste, é prova, é Deus chamando a atenção. Jesus diz à figueira, nunca mais dê fruto. Aí os discípulos passaram lá no outro dia, ela estava seca, ela murchou, nem folha mais. Ali não foi parábola, ali foi Jesus realmente agindo para ensinar. E aí, nesse texto de Mateus 21, 18 a 20, na verdade, depois do verso 20, Jesus ainda fala sobre a fé de cada um deles. Poderíamos até emendar os dois textos para falar sobre eles frutificarem em virtude da fé. Se vocês tiverem fé, uma figueira secar não é nada. Então Jesus amaldiçoou naquela outra figueira a aparência sem resultado, as folhas sem os frutos, que no caso lá da figueira viriam antes, fruto antes das folhas. O que Jesus está nos ensinando? Aparência, como no caso do povo de Israel, como no caso do membro do corpo de Cristo, membros da igreja de Cristo, aparência sem resultado, folhas bonitas sem frutos. Esta árvore não serve para Deus. Então a figueira, nesse caso, simboliza Israel, que tem a aparência, a tradição e a forma religiosas, mas ao rejeitar-se o Messias, este futuro aqui, coloquemos assim, seria amaldiçoada. Aqueles que rejeitam Jesus, a começar de Israel, que significa que serão amaldiçoados, enfrentarão o juízo de Deus em termos de condenação. Mas quem entregou sua vida a Jesus não será condenado. Por isso a avaliação. Se o normal é frutificar, começa a pensar em você aí. Tá bom, em toda a sua vida de crente em Jesus Cristo, quantas almas você já ganhou para Jesus? Não fala alto. Alguns podem até. Em toda a sua vida de servo de Deus, para quantas pessoas você já pregou o Evangelho? Já testemunhou do que Ele fez na sua vida? O Espírito Santo produz o resultado, mas nós somos um instrumento. Esquece o passado. Passado causa depressão quando é coisa ruim, né? Esquece o passado. Começa a pensar a partir de agora. Se não foi assim, não precisa continuar sendo. Isso pode ser mudado. Assunto de quinta-feira, tudo é uma questão de quê? De decisão. Na quinta-feira falamos. É decisão sua conhecer a Bíblia. É decisão minha conhecer a palavra de Deus.
É decisão minha saber qual que é a vontade dele. É decisão minha fazer a vontade de Deus. Isso vale para tudo na nossa vida. É decisão nossa ser árvore frutífera. Deus coloca diante de nós para que façamos isto. Caso isto não aconteça, e não aconteça nunca, o indício de que nós temos é que, de repente, aquele que não frutifica, se é árvore infrutífera, ou, se formos pensar em algum outro texto, é árvore que produz fruto ruim, não é de Deus. Não vem de Deus. Produz espinhos, não vem de Deus. O povo de Israel foi preparado durante séculos para servir ao Senhor. Eles tinham uma série de instruções para adorarem o Senhor verdadeiramente, não de forma hipócrita. E quando Jesus vem ao mundo, a oportunidade definitiva para Israel acolher o Messias, o que eles fazem? Eles o rejeitam e se juntam com os romanos para crucificarem Jesus. A figueira, nesse caso, simboliza Israel. Vida de aparência, principalmente os líderes, principalmente os sacerdotes, os levitas. Eles tinham muita tradição. Tradição não é coisa ruim, mas tradição não pode ser idolatrada. Ou seremos idólatras. Se Deus quer fazer diferente, se Jesus quer fazer diferente, não pode, não é assim não, Jesus. Não, Jesus é assim, e Deus faz do jeito que Ele quer. Tradição não pode ser idolatrada. Israel tinha uma forma religiosa, tinha um templo magnífico, tinham todos os seus preceitos rituais, mas era uma religiosidade aparente, tanto que passaram a oferecer a Deus animais defeituosos para sacrifício. Começaram a relaxar. No fim do ano a gente vai lá e imola um animal em sacrifício e tudo bem, começa tudo de novo. Isso é vida de aparência. Figueira infrutífera. Mateus 7, versos 21 a 27. Deus exige fruto e não folhas. Deus exige vida e não palavras. O texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta pregar, não basta falar, não basta ter uma vida aparentemente honesta, sincera, e a pessoa vive de repente aí em pecados ocultos que as outras pessoas não conhecem, mas Deus sabe todas as coisas. Não basta parecer que adora, mas a adoração parte dos lábios e não do coração. Não basta nem mesmo fazer milagres. Olha o que está escrito aí. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome, ou seja, não pregamos, né? Não falamos de ti. Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, é Jesus que está falando isso, olha, a primeira pessoa, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deus exige fruto. O preço pago por Jesus foi sua própria vida. Sangue derramado.
Nossa parte? Servos. Hoje de manhã, bebê. Serviço. Trabalho tem. E como tem? Criticaram Jesus porque ele trabalhava no sábado. Olha lá, não pode, não pode. E Jesus fala o quê? Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Em outra oportunidade, Jesus, que conhecia a mente deles, viu que eles estavam prestando atenção para ver se Jesus ia curar no sábado. Jesus sabia. Provocou, falou, é lícito curar no sábado? Eles ficaram assim, sem responder, porque eles queriam dizer não. Mas eles tiravam o gado deles se caísse num buraco. Pessoa não pode, mas os bens podem. Jesus fica indignado, chama aquele homem que estava ali com a sua mão, diz lá o texto, mirrada, ressequida, e ele a restitui. O sábado foi feito por causa do homem. O descanso, o dia de descanso foi feito por nossa causa. E não nós por causa do dia de descanso, nós não somos servos do descanso. Jesus não servia o descanso, trabalho. Então, primeiro, Deus exige fruto e não folhas. O dono da figueira foi lá, não tinha nada. Falou, corta, joga fora, não quero mais. Está ocupando espaço. Vamos colocar alguma coisa aqui que produza. Alguma coisa útil. Mas por que aquela figueira não foi cortada imediatamente? Por causa da sugestão daquele que cuidava da vinha. Do empregado, vamos falar assim. E aí nós podemos, de repente, imaginar Deus olhando para Israel, no nosso caso, Deus olhando para cada um de nós, falando, para cada um de nós não, olhando para o mundo, vamos falar assim? Deus olhando para o mundo, ei, aquela árvore ali, corta. Aí Jesus fala, vamos dar um tempinho, meu ministério aí de 3 anos, vamos ver se vai dar resultado. E aí, o Deus paciente espera mais. É mais paciente ainda. Então, a demora no juízo, no corte da figueira, não significa indiferença da parte de Deus, mas paciência, longanimidade e esperança do fruto de arrependimento. Deus espera arrependimento naquela vida para que ela também seja resgatada. Percebem? Deus espera que aquela vida, aquela pessoa se arrependa para que seja resgatada. Estamos partindo do pressuposto que, se não dá fruto, ainda não é de Deus. Ainda não pertence a Deus, ainda não nasceu de novo. Estamos entendendo a mensagem bíblica para cada um de nós? Deus parte do pressuposto de que seremos frutíferos. Ser frutífero é tanto ganhar pessoas para Cristo, como exercer os dons espirituais que temos. Mas a palavra de Deus diz lá, 1 Coríntios 12, que todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual. Você recebeu pelo menos um, nós sabemos que vários de nós têm mais de um dom espiritual. Não põe nem em prática. Então não tem. Se não tem, não é de Deus, não tem o próprio Espírito. Não é de Deus, precisa se arrepender. Precisa crer em Jesus, entregar sua vida, receber o Espírito Santo e ser frutífero. É o que nós vemos na palavra de Deus. Não existe no reino de Deus figueira estéril. Não existe. A amaldiçoada é aquela que está perdida. No caso daquela figueira, ela estava sendo condenada, estava indo para a eternidade, vamos pensar dessa forma.
Então a demora no juízo não significa indiferença, mas paciência e esperança do fruto de arrependimento. Lucas 3:8, por exemplo. Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha o verso seguinte, o 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não é só fruto, é bom fruto. De manhã, quem estava aqui ouviu sobre o serviço. O serviço tem qualidade, é serviço de qualidade, é o meu melhor, é excelência da minha parte. Excelência não é serviço perfeito, excelência é o meu melhor. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 2 Pedro 3, versos 4 a 10, texto também bem conhecido de todos nós. Alguns, inclusive, usam a mesma desculpa que está aqui, né? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente, ou seja, de propósito, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aquela figueira da parábola de Jesus estava pronta para ser cortada. Há 3 anos não frutificava. E ela recebe um tempo extra. 1000 anos para Deus e um dia são a mesma coisa. O que significa? Deus está esperando com paciência. Mas haverá um dia em que o machado, a lâmina do machado, atingirá a raiz dessas figueiras. Verso 8, então, de Lucas: deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, no caso lá de Israel. No nosso caso, as pessoas me lembram de forma bem clara. Eu estava numa casa e conversando com uma pessoa que falou assim de forma bem clara: quem não aceita Jesus? Todo mundo aceita Jesus. Eu aceito Jesus, todo mundo aceita Jesus. Ele é bom. Quem que vai falar que Jesus não é bom? Todo mundo aceita ele. Esse aceita geral? Essa opinião geral? Não é o que a palavra de Deus fala sobre aceitar. O aceitar é crer em Jesus, entregar a vida a Ele, viver para Jesus, ter a vida mudada. Esse aceitar Jesus que muita gente diz, sem mudança de vida, sem compromisso, árvore infrutífera. Mostra que não sabe, não conhece o Evangelho. Ou demonstraria mudança. Agora a questão do tempo extra. O tempo extra pedido para trabalhar mais naquela figueira a fim de que, quem saiba, ela produza frutos. No caso de Israel lá, é interpretado como este tempo de Jesus, os 3 anos do seu ministério, período em que
Ele põe fim aos séculos em que Israel desfrutou dos privilégios da aliança. Deus chama Abraão, faz com ele aliança. Israel é protegido por Deus, mesmo com todos aqueles problemas inimigos. Aquilo era inclusive providência de Deus para restaurar Israel, para trazer Israel de volta. Em Jesus, tudo isso agora acaba. Deus fez uma promessa para Abraão em relação a seu povo, de que voltaria para lá, se estabeleceria lá. Agora, em termos espirituais, não recebendo o Messias, figueira infrutífera. Então Jesus vem. Já notaram que a gente leu o Antigo Testamento e nós não vemos assim de forma clara e específica o Deus Filho. Nós fazemos suposições, nós defendemos teses acerca das manifestações de Deus, dizendo que é Jesus que estava ali, mas nem os profetas, nenhum deles conhecia Jesus como quando Jesus vem ao mundo e se apresenta: eu sou Deus Filho, eu sou. Jesus fala inclusive assim: eu sou. E aí ele chama Deus de Pai, e nós percebemos que ele é o Filho unigênito, como ele fala a Nicodemos. Não tem isso no Antigo Testamento. Essa revelação está no Novo Testamento, feita pelo próprio Jesus. Então percebam como a teologia do Antigo Testamento, inclusive, faltava esse entendimento. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora Israel já tem esse esclarecimento. Se rejeita o Messias, não tem mais o que Deus fazer com eles. Figueira infrutífera. E sempre de lá para cá, pensando no nosso caso, as pessoas que vivem nos nossos dias, aqueles que não são judeus, não vêm da descendência judaica, mas é importante para entendermos tudo isso pensando sim no hebreu, pensando no hebraico, pensando na sua cultura. E eu já falei algumas vezes aqui, deixa eu tentar colocar de uma forma mais clara agora. Qual é a formação do superlativo em hebraico? Eu já sei que vocês leram aí, mas me acompanhem aqui. O que é um superlativo? Por exemplo, gordo. Tá bom, eu falo outro. Amigo. Qual o superlativo de amigo? Amigão é aumentativo. Amicíssimo. Certo? Certíssimo. O que isso significa no nosso português? Não tem para ninguém. Certo? O nome é esse, superlativo. Superlativo é isso, o exemplo que nós estamos dando. Inteligente? Não tem para ninguém, inteligentíssimo. Se destaca. Mas no hebraico não existe essa formação na palavra. Então o superlativo no hebraico ele pode ser formado de dois jeitos. Número 1, eu já citei para vocês várias vezes o 2. Primeiro, o termo chamado construto absoluto. O que é isso? De que forma eles constroem o superlativo? Exemplos bíblicos aqui. Primeira forma. Eles fazem uma construção assim com bastante ênfase, intensificando o substantivo. Então, no nosso exemplo ali, por exemplo, rei. Superlativo para rei seria até estranho, né? Ele é reíssimo, não dá, né? Mas no hebraico, inclusive, dá para colocar superlativo dessa forma. Mas olha lá, eles pegam o substantivo e acrescentam o mesmo nome no plural. Então, este é o superlativo aqui, né? No primeiro caso. Quando se fala acerca de Jesus, Rei dos Reis, o que isso significa? Não tem para ninguém. Rei acima de todos. Senhor dos senhores. Isso é hebraico. Inclusive traduzido para nós, porque no nosso português, inclusive, não tem esse superlativo, né?
Cântico dos Cânticos é superlativo hebraico. Sabe o que esse livro está dizendo no título dele? Não tem para ninguém, é o cântico mais excelente de todos. O título lá diz isso, Cântico dos Cânticos. O melhor cântico, mais bonito, mais poético. Santo dos Santos. Já viram isso na Bíblia? Isaías C. Não, primeiro, Êxodo 26, 33. Vale a pena olharmos aqui. Êxodo 26, 33. Estamos indo para o final, tá? Mas eu preciso dessa explicação antes. Êxodo 26, 33. Este é um dos textos, só para exemplificarmos. Deus instruindo lá Moisés, né? Pendure o véu pelos colchetes, falando sobre o tabernáculo, o véu que separaria lá as duas partes do templo. O véu separará. Na NVI, nós já temos uma tradução para o português de acordo com o nosso superlativo. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar. Esse é o nosso superlativo. As Bíblias de versões mais antigas não colocavam o nosso superlativo, colocavam o quê? Separando o santo do santo dos santos. Há muitas Bíblias que estão assim, separando o santo do santos, santo dos santos, que é superlativo. Então essa é a primeira forma. Mas nesta parábola nós temos algo relacionado bem aqui à segunda forma, que a gente fala mais, né? No nosso português, às vezes, a gente até dá esse tipo de ênfase. Por exemplo, a Raquel falando do pregador. Aquele pregador fala, não para nunca, né? Fala. Essa repetição, que é um recurso do nosso português, se assemelha muito ao superlativo hebraico. Lá, eles repetem 3 vezes. É a segunda forma de se formar o superlativo. Através da repetição de termos iguais, geralmente adjetivos, né? Então, Isaías 6,3, nós temos lá o profeta, que ele olha e ele vê o Senhor, e ele vê serafins adorando a Deus, dizendo o quê? Santo, santo, santo. Isso é superlativo. É a mesma coisa que santo dos santos. É a mesma coisa que santíssimo no nosso português. E no livro de Apocalipse também, né? Os seres viventes lá adorando santo, santo, santo. Vamos olhar para esta parábola aqui da figueira e pensar nestes 3 anos de Jesus, seu ministério, que é o ministério de tempo ideal, superlativo. Assim como muitos outros exemplos nós temos na Bíblia de coisas relacionadas ao superlativo de Deus. Jesus, em seu ministério, ele vem na plenitude dos tempos, para que quem rejeitar a obra, o ministério, a pessoa de Jesus, esteja na condição daquela figueira que, tendo sido trabalhada mais um ano, se frutificou muito bem. Se não frutificou, a lâmina do machado virá à raiz dessa figueira e ela será cortada. Bem, o que nos resta fazer? Amo o Senhor. Amo a Jesus.
Como é que se demonstra amor? Palavra não resolve. Teoria não resolve. Hipocrisia. Árvore com muitas folhas, de repente até bonita, mas sem frutos. Eu amo o Senhor. Eu amo Jesus. O Diogo, que veio e estava sentado aqui, qual é o nosso sentimento em relação a ele? É simples piedade ou é compaixão e misericórdia? É dó? É uma atitude como a daquele fariseu? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como eles. O publicano saiu justificado, o fariseu entrou como saiu. Deus nos convoca a amar. Nos convoca a orar por Ele. Nos convoca a orar por todo aquele que está afastado do Senhor. Todo aquele que precisa de salvação. Deus exige isso de nós. Irmãos, sem amor não há fruto. E o amor, ele puxa as demais características do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. O amor puxa as demais características do que Deus é, do caráter de Jesus. Amabilidade, bondade, paciência, que nós frisamos bastante aqui, mansidão, domínio próprio. O amor puxa cada uma dessas características. E o Espírito Santo não trabalha em nós uma característica mais do que outra. Porque Ele quer nos moldar ao caráter de Cristo. Se você nasceu manso, você não serve para Deus. Você tem que ser transformado em mansidão, aquela que vem dEle. Porque se você nasceu manso, você não tem coragem, não tem poder para tomar uma atitude enérgica quando for necessário. Você precisa de Deus para agir em você dessa forma. Entendemos o que é ser transformado? Manso e humilde estão juntos. Não dá para ser só um. E aquele que se coloca nas mãos de Deus para frutificar, este frutifica. E com a sua vida está mostrando que é nova criatura. Com a sua vida está fazendo com que o mundo glorifique ao Pai. Desafio para cada um de nós: frutificar. Deus espera frutos. E haverá aferição. Haverá a aferição. Haverá o exame da qualidade do fruto. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Sim, obras, vamos pensar lá, de ouro, de pedras preciosas, de palha, de feno. Os bons frutos são produzidos por árvores boas, árvores transformadas pelo nosso Deus. Uma parábola que nos desafia. As parábolas de Jesus, todas elas, se examinarmos, elas são evangelísticas. Eu estou pregando aqui um sermão evangelístico. De repente você fala, mas peraí, então não estou entendendo. Entenda, examine sua vida, entregue sua vida a Jesus para frutificar, porque árvore que não produz fruto, Jesus diz, não pertence a Ele. Esse eu não vou reconhecer, eu não vou conhecer. A salvação é pela fé, mas nós somos salvos para servir
As obras foram preparadas de antemão por Deus para os salvos, para a nova criatura. Qual que é a característica, uma delas, do crente em Jesus Cristo? Ele trabalha, ele é servo, ele produz fruto. Esta é uma, há muitas outras. Aprendemos com sermões evangelísticos porque nós aprendemos a nos confrontar a nossa vida, sermos desafiados. Porque, no mínimo, aquele que entregou sua vida a Jesus e não está frutificando, no mínimo ele está sendo um servo negligente. Se é servo de Deus, está sendo negligente. Se é servo de Deus, está sendo preguiçoso. Se é servo de Deus, não está crendo. Quando Jesus fala, vocês podem fazer mais do que isso, do que uma figueira secar. Jesus está falando de fé lá para eles. Se você não crê, e aí o que falta? Deus está te dando um tempo extra. Dizia minha mãe, para tomar tendência. Para tomar juízo. Para tomar providência na própria vida. Salvação não é por obras, mas Deus cobra obras daqueles que pertencem a Jesus. Afinal de contas, onde está o amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Se nós não lamentamos, não nos entristecemos e nem tomamos nenhuma atitude em relação a tanta gente que está se perdendo, tanta gente que está indo para o inferno, o que eu estou fazendo? Em relação a nossos irmãos em Cristo Jesus, às vezes nós ficamos sabendo da dificuldade de um, de outro, o que estamos fazendo? Uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Aí alguém de repente sofre algum impacto na sua vida e a gente vai, ao invés de consolar aquela pessoa, a gente passa um sabão nela, deixa ela pior do que ela já está. Que amor é esse? A pessoa está precisando de compreensão, a pessoa está precisando de ser fortalecida. Imaginem Jesus falando para aquela mulher lá que foi pega em adultério. Imagine uma atitude diferente de Jesus em relação àquela mulher. O que ele está nos ensinando? Dê mais uma oportunidade para a pessoa, não condene a pessoa. Jesus dá mais uma oportunidade, não condene você, aquela pessoa. Como é que você aconselha pessoas? Deixando ela abaixo de quê? Tudo isso é frutificar, é ser usado por Deus para restaurar, para fortalecer, para consolar. É através de nós que Deus faz estas coisas, pautados na sua palavra. Que Deus nos dê sabedoria para entender estas coisas. Prontidão para nos colocarmos nas mãos dele, a fim de que sejamos servos. Como da parábola lá dos 10 talentos, né? Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiéis, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. E olha, hein? O mau e negligente servo não entra, não. O que significa? Não frutificou. O que significa? Não creu em Deus, não entregou sua vida a Jesus. Não é pelas obras, mas as obras mostram. Por isso houve tanta discussão no passado em relação a esses textos bíblicos. Obras são muito fortes. Tanto em relação ao corpo de Cristo, à igreja, serviço no reino de Deus, como atendimento à necessidade daqueles que estão lá fora. Esta igreja, neste local, precisa saber disto. Esta igreja, vamos falar assim, deste local, não neste local, senão a gente fica preso aqui. Que se reúne neste local, precisa saber disso. E ir, e à medida em que vamos ir produzindo fruto. Amém? Que Deus nos abençoe.